Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença. Eu sou Marcelo, assessor jurídico da ABAV Nacional, aqui falando. Nós estamos aqui com os colegas da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, né? Com a Patrícia, com o Yuri, né? Que obviamente vão poder compartilhar com a gente aí informações e visão, né? Uma visão na realidade da Agência Nacional. Vamos debater muito a questão sobre esse relacionamento, né, entre o agenciamento de viagens, distribuição de viagens e o transporte aéreo de passageiros, motivo pelo qual eles estão aqui com a gente, né? Eu passo a palavra primeiro ao Yuri aqui para fazer as considerações iniciais, né, depois a Patrícia também, para a gente entender aqui um pouquinho como é que nós funcionaremos. Para eles se apresentarem, né, como eles se posicionam dentro da Agência Nacional, e a gente vai dando continuidade aqui no nosso papo. Yuri, por favor. Olá, boa tarde. Todos me ouvem bem? Eu sou Yuri Sherman, sou gerente de Relações de Consumo da ANAC. Satisfação grande vir aqui hoje. Foi um trabalho muito grande nos últimos meses, né, Marcelo, Patrícia, para a gente conversar sobre essa iniciativa da cartilha, tentar entender o que seria interessante para a gente produzir de material que atingisse, né, esse público-alvo das agências de viagem, dos passageiros que adquirem passagens por meio de agências de viagem. E tivemos inúmeras reuniões remotas, né? Eu tenho uma satisfação muito grande hoje de estar aqui presencialmente depois da pandemia, que foi a maior crise, né, que o nosso setor experimentou. Eu acho que os setores de turismo e aéreo foram os setores mais afetados pela pandemia. E até recentemente eu, Marcelo, Patrícia, a gente conversava por meio digital, né, por reunião no Teams, e ver um evento dessa magnitude aqui hoje, com tanta gente especializada no setor, tanta gente interessada, tanta gente que vai movimentar a economia do nosso país, é muito satisfatório para a gente, né? A gente, como representante de uma entidade estatal, a gente vê todo esse movimento com muita positividade. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse trabalho, sobre essa cartilha. Vou passar agora para a Patrícia e deixo desde já à disposição de todos para questionamentos, tá? É legal a gente fazer um bate-papo aqui hoje, né? Caso alguém tenha algum questionamento, ou durante ou depois, fiquem à vontade para entrar em contato, pessoal. E agora? Ouvi. Legal. Bom, pessoal, eu sou a Patrícia Sementato, eu trabalho na ANAC, né, como gerente técnica de educação para o e qualidade dos serviços de... Agora ficou legal? E qualidade dos serviços de transporte aéreo de passageiros. Assim como Yuri, super contente de estar aqui nesse evento. Nós estamos muito impressionados com a magnitude do evento, né, com a organização, com a diversidade de expositores. Então, para a ANAC é uma satisfação estar aqui com vocês. E o tema que a gente vai falar hoje, que é essa aproximação que a gente vê com tão bons olhos, né, entre a ANAC e a ABAV, para a gente é muito caro. Como o Yuri falou, nós estivemos aí ao longo dos últimos meses trabalhando na cartilha. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler a cartilha, de ter contato com o material. Mas, enfim, quero também me colocar à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Yuri. O que vai acontecer, pessoal? Depois, para vocês ficarem ligados, todos os totens do evento tem um QR Code com a cartilha. Até o pessoal da equipe aqui, eu acho que está tentando também disponibilizar para vocês aqui, né? Porque a ideia, obviamente, não era ficar fazendo aqui uma apresentação de tópicos, né? Ficar falando aqui de cada parágrafo, enfim, da cartilha, mas para a gente entender a essência disso, né? E se permitem fazer essa introdução, e uma relevância muito forte, como a Patrícia comentou, essa aproximação de ambos os órgãos. Por quê?
Porque nós estamos acostumados a todo dia ouvir, ver, falar, analisar questão que envolve responsabilidade, não é isso? Responsabilidade legal, responsabilidade jurídica, que envolve o nosso negócio enquanto viagens e turismo como um todo, né? E esse passo que a ABAV conseguiu com a ANAC, nós, inclusive, vemos reflexos, e falaremos bastante desses reflexos desse material que hoje está aí sendo, né, utilizado e distribuído por todo o mercado, que é a tal cartilha. Aí, ó, o QR Code já está aí para vocês, né? E o que ela vai trazer? Muito informalmente, pessoal, é um conteúdo em que a gente consegue, em informais palavras, se nos permitem, né, dizer assim, cada um no seu quadrado, entendam o que é o transporte aéreo de passageiros, o que ele faz, e o que é o agenciamento e distribuição de viagens, e o que ele faz. Para quem? Não para nós, ANAC e ABAV, porque em tese a gente sabe muito. Agora, a gente sabe da dificuldade disso no mercado. Quando nós estamos numa discussão, né, infelizmente gerou um problema. Estamos diante de um problema, envolvendo um consumidor, um viajante, um passageiro, né? E a gente sabe o quanto nós enfrentamos no mercado a dificuldade de terceiros entenderem isso que para nós fica claro. Quem é quem nessa linha de fornecimento, de prestação de serviço? E por vezes a gente vê situações extremamente injustas, né, que a gente não consegue assimilar num senso comum de repente, um agenciamento responder por algo que a transportadora fez e mesmo, de repente, a transportadora responder por algo que foi um escrachado erro de um agente de uma agência. Então, é uma questão de nós colocarmos pingos nos is, é uma questão de nós termos algo a demonstrar com muita vontade do lado privado do agenciamento, do lado da administração pública que aqui eles representam, da Agência Nacional de Aviação Civil, quem é quem, e que isso chegue para muitas pessoas que aí sim, por vezes, são e estão responsáveis por decidir alguma coisa. E aí eu estou falando de órgãos administrativos, eu estou falando do próprio Poder Judiciário, depois a gente vai comentar, né, Yuri e Patrícia, a respeito, para vocês terem noção do que a gente está trazendo aqui, o reflexo disso construído na prática. Vocês não têm ideia do que a gente vai falar até a hora da gente ir embora daqui. Não é isso, pessoal? Então, fiquem à vontade, Patrícia, Yuri, quem quiser fazer aí os comentários iniciais, da relevância dessa aproximação da ANAC e ABAV com esse primeiro instrumento que a gente conseguiu construir juntos. Alô? Exatamente, Marcelo. É interessante que se a gente olha em retrospecto, a gente não acha basicamente nenhuma entrega em conjunto que a ANAC tenha tido com a ABAV, né? A ANAC não tem competência para regular agências de viagem, para regular agências de turismo, e isso historicamente nos colocou um antolho. Já viram um antolho de cavalo? O cavalo olha para frente, né? Ele não olha para o lado. Então a gente olhava para o nosso setor, a gente olhava para o que a gente tinha competência para regular, a gente definia a norma para o transporte aéreo, para as empresas aéreas, para os aeroportos. E, de certa maneira, isso foi prejudicial, né, para o setor, porque a relevância das agências de viagem, das agências de turismo para o nosso setor, né, para o setor aéreo, é muito grande, né? Eu tive semana passada ou retrasada na Câmara dos Deputados falando sobre o caso da 123 milhas, sobre todo o problema, e eu fiz questão de ressaltar lá naquela audiência que o problema não pode ser generalizado, né? Houve um problema pontual causado por uma empresa, isso não poderia gerar uma generalização de entendimentos prejudiciais às agências de viagem. As agências são muito sérias, são muito importantes e têm uma relevância enorme para o nosso setor. Muito importante essa nossa aproximação. Eu não vejo como a gente seguir regulando, falo bem sinceramente para vocês, eu não vejo como a gente seguir regulando o transporte aéreo daqui para frente sem ter uma grande aproximação com a ABAV, sem ter uma interlocução frequente, sem a gente aproximar cada vez mais. Eu já estava conversando aqui com o Marcelo antes do evento começar, para a gente pensar quais vão ser as novas iniciativas, o que mais a gente pode produzir, que vai ser de grande valia
para os nossos clientes, que são clientes comuns, né? Clientes das agências de viagem e passageiros do transporte aéreo que são protegidos por nós, né? Pela ANAC. Não é isso, Paty? Opa. Qual a sua visão a respeito dessa aproximação, desse primeiro conteúdo gerado, né? Como o Yuri falou. Escuta? Tô ouvindo? Sim. Como o Yuri falou, assim, as agências de viagem são atores fundamentais. Então, para o desenvolvimento do setor aéreo, né? Então, qualquer solução regulatória, qualquer medida que a gente tome, ela se beneficiará muito em efetividade, em completude dessa aproximação. A gente precisa trazer as agências e ouvi-las, né, para que a nossa atuação seja mais eficaz. E aí a cartilha entrou nesse contexto. Nos nossos canais de atendimento da ANAC, a gente vê que muitas dúvidas que as pessoas, que os cidadãos trazem para a ANAC, elas não são propriamente do serviço de transporte aéreo. Muitas vezes são do serviço da intermediação. Não está muito claro para as pessoas a quem elas devem recorrer em cada momento. A gente vê também isso lá no consumidor.gov, que é a plataforma de mediação de conflitos de consumo, né, do governo federal. A ANAC monitora para verificar como é que está o atendimento das empresas e tal. E ali também a gente vê que para o passageiro não está muito claro a quem ele deve recorrer em cada situação. Então, diante disso, a gente teve essa iniciativa, né, de trabalhar nessa cartilha, no intuito de trazer transparência, de deixar muito claro, né, quem é responsável por que parte da etapa da cadeia de viagem, e com a vantagem de ser um documento com a chancela de um órgão oficial, né? Então, ali a gente não tem uma visão de uma empresa ou de outra. A gente está vendo como a ANAC entende, né, essa divisão de responsabilidades, e também como a ABAV entende. E um ponto muito importante, as próprias empresas aéreas também participaram desse processo, né? A gente chamou as empresas aéreas para que elas lessem o material, para que elas avaliassem e dessem feedback. Esse feedback foi incorporado. Então, a gente tem muito orgulho de falar desse produto, porque foi algo construído a muitas mãos, né? E a gente entende que o benefício para o mercado, o benefício para o setor aéreo, o benefício para o passageiro, no fim das contas, ele é muito grande. E isso sem contar o exercício de aprendizado muito grande que a gente teve nesse processo de refletir em todas as etapas da execução desse contrato, né, em todas as etapas do transporte aéreo, desde a aquisição da passagem, o que eram problemas passíveis de acontecer em cada uma dessas etapas. Então, no momento da compra, né, o que acontece no momento da compra, de quem são as maiores responsabilidades ali no momento da compra, no momento da prestação de informações, né, fica muito mais na conta da agência de viagem do que na conta da empresa aérea, né? Ali no momento da operação, o que pode acontecer, né? Como que a gente pode colocar nessa cartilha os diversos problemas que podem acontecer durante a operação, quem que o passageiro deve acionar caso aconteça algum problema em determinado momento da operação. Adianta ele pegar o telefone e ligar: Marcelo, tive aqui um problema de preterição. Apareci no horário com meu documento e fui preterido. O que eu faço? Aí o Marcelo vai falar: cara, se o Marcelo tivesse uma agência de viagem, ele ia falar: cara, eu estou aqui no interior de São Paulo, aqui no escritório, como que eu posso te ajudar, né? Não posso, fico de mãos atadas. Aí o consumidor: pô, mas eu comprei a passagem contigo, cara, eu preciso que você resolva. E isso deixa o agente de viagens, né, sujeito ali a uma indignação do consumidor, que é acostumado com esse tratamento solidário, né, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, e a cartilha vem para isso, né? O agente de viagens vende um pacote para o seu cliente, ele pode entregar ali para o seu cliente essa cartilha, falar: olha, meu amigo, aconteceu algum problema nessa etapa? Está aqui descrito, né? Leva contigo essa cartilha, né? Muitos passageiros gostam de levar aquela pastinha com a reserva do hotel, com a reserva das passagens. Leva também a cartilha, porque se você tiver qualquer problema, tem aqui um guia sobre quem você deve acionar, né?
com quem que você vai entrar em contato, quem que é o responsável, vai facilitar a sua vida. Veio muito nessa tônica. Pessoal, vejam só. Com a cartilha na mão de vocês, pensando aí cada profissional dentro do seu contexto de empresa, agência, pequenina, pequena, média, grande, gigante, enfim, a relevância desse conteúdo para que vocês trabalhem, para que vocês explanem junto com os passageiros. Porque o que a gente resolveu e pensou com mãos conjuntas em fazer é exatamente ter algo para dizer, olha, veja que a minha responsabilidade enquanto intermediador aqui é por aquilo que eu consigo, por aquilo que eu faço. Eu não vou e não consigo responder, né, por aquilo que eu não tenho autonomia, por aquilo que eu não tenho ingerência, por aquilo que eu sequer sou normatizado. E Yuri e Patrícia sabem que nós inserimos, conseguimos publicar na cartilha o fato de que transportador aéreo é responsável por legislações próprias e específicas. É regulado por órgão próprio específico. O agenciamento não tem nada a ver com a regulação do transporte aéreo, pessoal. Ele é regulado hoje, ele inclusive é autorizado a funcionar pelo Ministério do Turismo, através do famoso cadastro, não é isso? A conexão da gente entender, fazer essa relação com esse documento, material gerado, pessoal. Quais são os dois principais deveres de um profissional? A mim compete aqui falar, obviamente, do agenciamento de viagem, certo? Então, esses dois principais deveres que nós temos, quais são? Informar e assistir. Vocês concordam? O assistir no sentido de assistência, certo? Um documento desse hoje consegue muito nos colocar num cenário, no ambiente, de deixar isso, inclusive, mais esclarecido. Olha, eu, quanto agente, eu tenho aqui o papel realmente de te ofertar da melhor maneira, de te informar todas as condições envolvidas com relação a esse transporte, né? Quais as opções disso tudo, tá? E, inclusive, te ajudar em qualquer situação. Mas eu não tenho, inclusive, uma competência legal para resolver um contexto e um problema, porque eu sequer sou regulado por aquela companhia aérea. Então, a gente tem um problema da legislação de consumo, como ela se apresenta, né? E a gente está tentando trazer pingos nos is para equilibrar e trazer um novo cenário de justiça, né, de equidade, de transparência com relação ao mercado. Por quê? Porque a gente sabe da dificuldade. Como o Yuri, pegando uma carona numa das falas do Yuri, poxa, quantas e quantas e quantas situações a gente visualiza o agenciamento de viagens pagando uma conta que não é sua. Eles sabem o quanto o tema é sensível. Talvez aqui não é o nosso mergulho aqui, é tarefa de casa, né, Yuri e Patrícia, para a gente pensar para o futuro, mas a gente sabe, quando a gente tem aí uma paralisação de companhia aérea, quando a gente tem uma insolvência de companhia aérea, a bomba atômica que é isso na mão do agenciamento, certo ou errado? A gente sabe disso, né? Agora, a gente tem que subir uma escada. Tem muita gente que precisa ter esse entendimento, além daquele próprio que cuida do transporte aéreo, além daquele próprio que cuida do agenciamento. Por quê? Porque é muito terceiro envolvido. Você tem realmente outros prestadores envolvidos, você tem o judiciário, você tem órgãos administrativos como o PROCON. Então, a nossa estratégia é esse esclarecimento e essa melhora do segmento como um todo, né? Falando dos termos da cartilha em si, vocês já fizeram uma introdução, né? Mas vocês conseguiriam fazer algum ponto específico que, enquanto transporte aéreo, né, fica fácil para o consumidor, para o cliente de todos nós aqui, né, entender que por que ele deve, em determinadas, para ficar bem prático aqui, né, aos olhos de todos que estão com a gente aqui, por que ele deve, em determinado contexto, falar com a transportadora aérea e não com uma agência de viagens. E aí, Patrícia? Bom, de uma forma bem ampla, de uma forma bem ampla, a gente pode pensar em três momentos distintos aí dessa cadeia de viagem, né? Então, antes da execução do voo, a gente vê um protagonismo muito grande do agente de viagem, porque o que a gente tem nessas fases, né? Dever de informar, né? Qual que é a classe tarifária que aquele passageiro está adquirindo, quais são os serviços que estão incluídos, quais não estão,
né? Uma solicitação de assistência especial, é dever da agência também perguntar ao passageiro, ao seu cliente, se ele necessita de algum tipo de assistência e repassar isso para a empresa. Que mais? Alterações de passagem. O cliente quer alterar a passagem, deve procurar a agência. Ou a empresa alterou o voo, né, com uma alteração programada, com antecedência prevista lá na norma, a agência repassa essa informação para o consumidor. Então, todas essas etapas que acontecem antes da execução do serviço propriamente dita, a gente vê um protagonismo muito grande da agência de viagem que intermediou a venda daquela passagem. Já na execução do voo, aí a coisa se inverte, porque quem executa o voo é a companhia aérea, né? Então, é a companhia aérea responsável pelo check-in e embarque, é ela que vai prestar uma assistência material no caso de um atraso de voo, um cancelamento não programado, é ela que vai prestar assistência especial para uma pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção, por exemplo. Isso não significa que o agente não possa auxiliar e prestar todo o suporte ao seu cliente. É claro que sim, mas a responsabilidade final de prestar todas essas assistências que eu estou falando é da empresa aérea. E aí a terceira etapa que a gente pensou é o que acontece depois do voo. A gente vê muita questão de problema com transporte de bagagem, né? Uma bagagem avariada, uma bagagem violada, uma perda de bagagem. A empresa aérea deve se responsabilizar pela prestação desse serviço. O agente pode auxiliar o seu cliente, mas a responsabilidade final é da empresa aérea. Então, essa foi a lógica que a gente seguiu, né, ao construir esse material, pensando nesses 3 momentos, né? Yuri? Alô? Foi. Tem exceções, né, pessoal? Vocês estão com o QR Code aí, vocês podem acessar a cartilha, mas a gente pode pensar numa regra, né? A regra é a gente colocar como mantra. Dever de informação, antes da viagem, né? A gente está no momento anterior da viagem. Tudo que acontece antes da viagem, como regra, tendo exceções, relação cliente-agência de viagem. Então, a empresa alterou o voo, é obrigação do agente de viagem, né, fazer algum acompanhamento, né, ter de certa forma um controle sobre isso, para entrar em contato com o seu cliente. No caso ali de mudança, alteração programada, igual a Patrícia falou, mudou mais de meia hora o horário do voo. Aí vai chegar no e-mail cadastrado pela agência de viagem a informação da empresa, né? Então a empresa X alterou o voo, foi uma alteração para um voo doméstico superior a meia hora. Vai chegar essa informação no e-mail que a agência de viagem colocou lá, e a agência de viagem, a partir desse momento, vai ter que fazer o quê? Vai ter que ter uma interlocução com o seu cliente para falar, olha, teve aqui uma alteração do voo, pelas regras da ANAC, diante dessa alteração, você tem direito a reembolso, tem direito a realocação em outro voo, enfim, colocar lá as alternativas regulatórias e falar qual vai ser a sua opção, porque aí eu vou coordenar aqui dentro do meu sistema, né, o que vai ser a sua opção, né? Esse tipo de facilidade, nesse momento anterior à operação, igual a Patrícia falou, vamos botar como mantra, é a responsabilidade da agência de viagem. Durante a operação, qual que é o mantra? Responsabilidade da companhia aérea, né? Foi o exemplo que eu dei antes. Não adianta ligar para a agência de viagem no interior do Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio, falar, ó, eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, meu voo deu problema, tem uma pessoa para atender 150 pessoas, 150 passageiros, o que você pode me ajudar? O agente de viagem vai falar, cara, eu não posso ajudar em nada. Então o mantra é, no momento da operação, relação direta com a empresa aérea. Tem que resolver ele na hora com a empresa aérea. O agente de viagem não consegue ajudar. Ele pode até ter boa vontade, né, em muitos dos casos, mas a rigor ele não consegue ajudar no momento operacional. E depois da viagem, qual que é o mantra? A responsabilidade é da empresa aérea, então quebrou a bagagem, vai ser a responsabilidade da empresa aérea que processou aquela bagagem, que quebrou ela. Mas a agência de viagem consegue dar um suporte, consegue dar um apoio, né? Já é um momento que não está nem anterior para prestar informação e nem está ali no olho do furacão durante a operação. Já é um momento mais tranquilo, né? Um momento posterior, que as coisas já aconteceram e agora todo mundo só quer resolver, né? Nesse momento de resolução, a responsabilidade é da empresa, mas o agente de viagem pode ajudar e muito, né, Marcelo? Não, sem dúvida. Agora,
se vocês nos perguntam, né? Ah, mas a cartilha é uma lei? A cartilha não é lei, mas ela é o que a gente chama, né? Nós somos aqui todos os 3 operadores do direito, ela é o que a gente chama de uma criação de doutrina, né? Ou seja, a gente está ali estipulando pensamentos para chegar àqueles que efetivamente apreciam e julgam, né? O que realmente acontece, como efetivamente a banda toca. Difícil quando nem isso a gente tem, pessoal, porque a gente corre o risco de entrar num piloto automático muito grande, que assim, é fácil, né, nós 3 aqui, dizermos que, olha, o que está escrito ali na cartilha é a agência responde por isso e a companhia responde por isso. Se a agência errou um nome, né, ela tem que se responsabilizar. Se a companhia pisou na bola no horário ou na bagagem, ela tem que se responsabilizar. A gente sabe que o dia a dia, né, a história fica um pouco diferente. Às vezes, de repente, não tem resposta nenhuma de uma companhia aérea, o passageiro fica louco da vida, volta, pepino, e a gente tem um PROCON estampado na cara lá, ou um processo judicial, certo? O que a gente está fazendo é a construção para que isso evolua, para que isso que a gente tenha uma redução desses contextos. E aí, talvez a gente consiga agora, eu vou deixar aqui para os 2, poderia por mim também, mas eu vou deixar que eles compartilhem com vocês o que na prática a gente já começa a vislumbrar dos reflexos da criação desse documento e que nós temos para nós aqui, eu tenho para mim, que os reflexos só estão começando com esse tipo de conscientização, pessoal. Patrícia, quer comentar, ou Yuri, sobre o que nós temos, coisa que está quente, em ebulição na nossa mão aqui, e para vocês terem muita consciência do que está rolando e já é reflexo da cartilha, pessoal. Alô, foi. Marcelo falou em linguagem jurídica, né, de que isso é doutrina. Em linguagem regulatória, isso é regulação, né? Existe regulação hard, que a gente chama, né, regulação dura, que é criar a norma, fiscalizar, punir, e existe o que a gente chama de regulação soft, que é aquela regulação mais macia, mas não deixa de ser regulação, né? É um trabalho de conscientização social, um trabalho de educação para o consumo. Então, ainda que a cartilha não seja regra, não seja lei posta, a cartilha é sim um instrumento regulatório utilizado pela ANAC com fins de educação para o consumo, né? Isso é muito relevante. Agora, essa deixa que o Marcelo puxou é para algo que talvez a gente esteja aqui divulgando em primeira mão, né? O Marcelo comentou mais cedo que ele já chegou a dar uma entrevista, né, sobre essa decisão, mas eu acho que a entrevista não foi publicada. Mas fato é, a gente teve na semana passada, no Diário de Justiça Eletrônico, do dia 21 de setembro, a publicação de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu que no RESP, tá, Recurso Especial 2.082.256 de São Paulo, tá? Caso alguém seja da área do direito, se quiser procurar aí no Google para depois ler com detalhes, tá? O número é esse, 2.082.256 de São Paulo. Foi estabelecido que a vendedora da passagem aérea, ou seja, o intermediário, a agência de viagem, não responde solidariamente com a empresa aérea em virtude de cancelamento de voo. Gente, parece algo óbvio, né, aqui pelo que a gente está falando, mas isso é uma revolução, isso é uma decisão revolucionária do STJ que teve relação direta, inclusive, com esse material que a gente produziu. Tá? Eu conto milagre, mas não conto santo, mas fato é, essa decisão teve reflexo direto com esse material que a gente produziu. A partir desse material, a equipe do ministro relator, que foi o ministro Marco Aurélio Belize, se eu não me engano, teve acesso, né, a todas as informações que a gente produziu sobre divisão de responsabilidades, e essa turma do STJ, que julga esses casos de direito do consumidor, decidiu pela não responsabilidade solidária do agenciador, né, da agência de viagem, em cima de um problema operacional causado pela empresa. Vocês se lembram que eu falei como mantra aqui?
O momento operacional, a responsabilidade é da empresa. A gente botou isso na cartilha. E esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça foi um posicionamento dividido, tá? Como eu falei para vocês, é uma decisão revolucionária frente ao que o próprio STJ vinha decidindo, aquela própria turma vinha decidindo. Eles são uma turma que se posiciona muito pró-consumidor, né? Então, em todos os casos, responsabilidade solidária, são todos os danos possíveis e imagináveis ali na condenação. E para essa decisão específica, eles colocaram, não há responsabilidade solidária. Eles fizeram, nessa decisão, uma análise econômica da repercussão daquela decisão sobre as agências de viagem. Com base nesse material que a gente produziu, eles conseguiram entender que havia uma responsabilidade direta da empresa aérea, né, que é uma gigante, né, estamos falando de uma empresa que movimenta bilhões, né, e, enfim, não se compara muitas vezes com uma agência de viagem pequena, localizada no interior, que caso receba, né, imagina vocês recebendo assim um documento, uma intimação, falando, fulano, você foi condenado aqui a pagar 60 mil, deposita, né, de dano material, de dano moral no processo XPTO. Deposita até semana que vem, senão a gente vai penhorar esse dinheiro das suas contas. Para muita gente isso implica o quê? Isso implica quebrar, isso implica descontinuidade empresarial, né, o que é contra também um dos princípios do direito empresarial. Então o que a turma do STJ fez? Eles avaliaram que, mediante uma análise econômica do direito, haveria uma repercussão deletéria, uma repercussão prejudicial que seria significativa, e por isso eles restringiram a responsabilidade, nesse caso, para a empresa aérea. A empresa aérea foi você que causou, é você que vai responder. Tudo bem que o Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade solidária, mas nesse caso aqui fica contigo porque está muito bem definido que o problema foi causado por você. Essa é a decisão que o Marcelo já advoga aí há mais de década, né, em direito consumidor e especialmente nessa temática, né, de transporte aéreo e turismo. Ele sabe a relevância dessa decisão para o nosso contexto. Tá? Foi uma decisão dividida, como eu falei, 2 dos ministros ficaram vencidos na decisão, mas já é um princípio de mudança de postura que é muito positiva para a sociedade, né? Foi uma avaliação feita com base em razoabilidade, né? Com base em princípios e com base no entendimento de que esse era o posicionamento que melhor se adequava ali ao nosso contexto social. Né? É uma decisão que a gente pode dizer que foi uma decisão justa. Né? Tá vendo, pessoal? Vocês sabem a história, não sei quem aí me acompanha em rede social, no famoso turisprudência. Turisprudência vem da onde? Jurisprudência com turismo, não é isso? Jurisprudência é exatamente isso que nós temos na mão nesse instante. É uma decisão de uma das maiores cortes que nós temos, acima, né, só teríamos aí o STF, jurisprudência da pesada, para a gente ter como referência e começar a separar a história de cada um no seu quadrado. Cada um respondendo por aquilo que efetivamente tem que responder, né? Bem, eu não sei se a gente consegue quebrar protocolo um pouquinho, né? A gente tem ali 10 minutos sinalizados. Alguém quer fazer algum tipo de comentário, alguma indagação pontual, específica, aproveitando aqui a gente, por favor? Se eu puder se identificar com, né, de onde é o nome, por favor. Obrigado. Boa tarde. Chamo-me Alexandre Sampaio, agente de viagem há 28 anos, minha agência na cidade do Rio de Janeiro. O motivo da minha participação é exatamente Estão tentando sabotar o senhor, hein? A tentativa de sabotagem. Vamos lá, por favor. Vamos tentar. Bom,
Claro que isso, para nós, eu já enfrentei 2 vezes problema de saber que não era responsável, mas ter que assumir até porque era o menor custo. A orientação jurídica que eu tive do advogado foi: Alexandre, paga para ter menos apurrinhação. O que eu vejo é o seguinte: na medida em que vem notícias como essas, que são positivas para nós, mas a gente passa a se deparar com um outro tipo de problema que afeta tremendamente as agências de viagem. Qual seja, o que motiva o cliente a procurar a agência de viagem? Hoje, o meio eletrônico para se fazer negócio é um meio cada vez mais crescendo a sua participação contra nós, intermediadores do negócio. Então, o que faz a diferença na prática para o cliente optar na hora de uma compra de um pacote, de uma passagem aérea, qualquer produto turístico, na grande maioria das vezes, é o fato assim: não, se eu comprar com a agência, o cara está comigo. Qualquer problema, ele me ajuda a resolver. Quer dizer, mesmo que legalmente hoje a gente tenha essa decisão que nos protege, por outro lado, se a gente ficar nessa condição de se proteger atrás das trincheiras, você vai perder essa prerrogativa que ainda impera no meio consumidor. Eu vou procurar um agente porque ele está comigo. A partir do momento que eu disse: não, olha, isso aí não é problema meu, isso é problema da operação, então para que eu vou procurar a agência? Eu vou ficar na mão do mesmo jeito. Então eu vou para a internet, eu compro de madrugada, não espero a agência estar aberta ou não. Enfim, por um lado, não tenha dúvida, é muito positivo. Mas isso também traz na cabeça do consumidor: eu não tenho mais por que procurar o agente de viagem, porque ele está comigo tanto quanto a tela do computador no qual eu estou agindo. Porque a gente sabe, quando tudo funciona redondo, maravilha, né? O cara recomenda: não, fulano, pode comprar lá, entra naquele site, deu tudo certo. Mas quando não dá certo, aí é que o cara vê: pô, tá vendo? Se você tivesse o apoio de uma agência, não que ele vá resolver, mas só o fato dele ser solidário a você e pela experiência dele encontrar caminhos que possam ajudar na solução, seria muito melhor. Então, eu fico bastante confortável com essa notícia. Mas esse divisor de águas tende a se alargar. O sujeito que vai comprar direto na internet, ele passa a ter mais argumento de que vale a pena correr o risco de comprar diretamente do que a intermediação do agente. Era isso. Obrigado, senhor Alexandre. Agora nós vamos ter uma concorrência gigantesca aqui com a minha chefe, maior, porque ela vai fazer a divulgação dos destinos, né? Mas eu só queria tentar fazer o comentário ao senhor. A ideia da cartilha realmente é a questão de autonomias e ingerências e responsabilidades de cada um, mas nem de longe deixar de lado a relevância de cada uma das partes, em especial do nosso lado, com relação ao agenciamento, a assistência que o agenciamento tem como uma questão inerente. Eu acho que isso é automático. Bem, pessoal, eu acho que vai ser complicado, porque eles vão emendar um texto muito grande. Aí a gente vai ficar à disposição, só vou passar para eles finalizarem ou tentarem finalizar. Marcelo, eu acho que é muito importante também a gente colocar sobre esse questionamento que a decisão do STJ se deu num contexto de litígio, né? Então é um contexto em que, por meio de uma disputa judicial,
aquilo chegou a ponto de ter que, depois de anos de um trâmite de processo judicial, ministros de uma corte superior decidiram um processo. E isso não quer dizer que, na prática, as agências de viagem não podem se colocar à disposição dos passageiros, dos seus clientes, para resolver esse tipo de problema. Então, se a agência entende que, potencialmente, aquele problema que o passageiro apresentou para ela como algo grave, potencialmente algo que vai atrapalhar os seus negócios, ele é um cliente importante, nada impede, apesar desse posicionamento jurisprudencial, que a agência fale, olha, deixa comigo, tá comigo, vou resolver para você, vou resolver teu prejuízo aqui e depois eu vou atrás da empresa aérea para obter meu ressarcimento. A gente está falando de um caso assim, que por meio de um processo judicial o passageiro reclamou sobre um problema, reclamou contra as empresas aéreas, reclamou contra as agências de viagem e em nenhum momento a agência de viagem se colocou como predisposta a resolver. Imagina uma viagem internacional atualmente para uma família de 6 pessoas. A gente está falando de um dano que material e moralmente poderia ultrapassar 100, 200 mil reais. Isso seria suficiente para quebrar muita gente, E para a agência de viagem poder não assumir aquele custo, como algo de sua responsabilidade, porque não foi um problema causado por ela, é uma grande vitória. Mas nada impede que ela, como agência de viagem, se coloque numa posição de não. Ele comprou comigo, eu sou uma agência grande, está na minha conta. Eu vou pagar e depois eu vou atrás da empresa aérea para obter meu ressarcimento. Esse diferencial continua existindo à disposição da agência, com esse diferencial de que, caso não tenha disponibilidade financeira de arcar com aquele prejuízo, a agência está protegida, Então é mais um mecanismo de proteção da agência do que um mecanismo de dissuasão do passageiro a adquirir passagem com ela, entendeu? Acho muito relevante colocar. Acho que já em sede de encerramento, já subiu a plaquinha dos 2 minutos. Queria agradecer a todo mundo. Queria dizer que a gente não trouxe as cartilhas impressas para distribuir, porque o evento tem uma pegada de sustentabilidade, uma pegada verde, e eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar no ambiental, no meio ambiente, e por isso a gente não trouxe impresso. Mas por meio desse QR Code vocês conseguem acesso também à versão para impressão, Patrícia? Disponibiliza. Isso. E aí vocês conseguem, para aqueles clientes que fazem questão da versão impressa, vocês conseguem imprimir, conseguem entregar em mãos. Olha aqui, meu amigo, aqui é a tua garantia de que estou aqui te apoiando em todas essas etapas, conta comigo. Se você tiver um problema operacional, vai atrás da empresa aérea, está ali impresso, leva aí no teu material. Para os clientes mais modernos, vou te mandar aqui no celular, no WhatsApp, a cartilha para uma versão digital com todas essas informações. Então fica adaptável a cada tipo de cliente. Bom, pessoal, só agradecer, enfim, a participação de vocês, nos colocar à disposição sempre. Acho que essa aproximação, ela apenas começou, E ela vai ainda render muitos frutos positivos para o setor de agenciamento, para o setor aéreo e, mais importante, para os cidadãos, no final das contas, para os passageiros e para os clientes de vocês. Então, muito obrigada. Pessoal, continuaremos à disposição. Eu continuarei por aqui. Yuri, obrigado. Patrícia, obrigado. Anac, obrigado. Contem sempre com a base. Vocês também todos estamos por aqui. Obrigado, viu? Um abraço. Pessoal, um grande abraço.